Acho que foi, Ju. Olá, 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 tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma quarta-feira de oração, perseverando, unindo-nos aí em espírito, né? Nós não precisamos de espaços físicos para podermos nos reunir, uma vez que temos a tecnologia. Mas mesmo assim é bom nos reunir e nos ver, né? Estarmos juntos, comungarmos juntos. E por isso já lembro a você, a cada um de vocês, que nesse sábado nós teremos um culto especial. Vai ser um culto cheio de festas, cheio de surpresas. Nós vamos ter Santa Ceia, a opção de todo mundo participar então da Santa Ceia. Todos aqueles que forem batizados já poderão então participar da Santa Ceia. E antes da Santa Ceia nós vamos ter um batismo. E vamos ter um convidado especial para passar a lição e falar a nós acerca do batismo. E logo após eu estarei realizando esse batismo, e o batizando vai então também poder participar da Santa Ceia. Vai ser uma coisa linda. Falei que ia ter surpresas, mas terminei falando tudo aqui, né? Mas desde já, pensando na comunhão, nós teremos aqui nossa Santa Ceia com todos os cuidados, as precauções possíveis, para podermos estar atendendo você, as suas necessidades espirituais. Estaremos aqui com os anciãos, estaremos aqui servindo vocês, e vocês então poderão estar participando desse momento tão solene, tão bonito, que é uma Santa Ceia, ok? Então faça planos, já foi anunciado no sábado passado, alguns talvez não ficaram sabendo por conta de não ter vindo à igreja, mas estaremos vendo também a possibilidade de ir a alguns lares de pessoas que realmente não podem vir, e estaremos ministrando de alguma forma diferenciada, tá bom? Vamos então começar esse culto de quarta-feira de oração com uma oração. Feche os olhos aí onde você está, e já já estaremos interagindo um pouquinho. Aproveite de mandar seus pedidos, seus agradecimentos, e podermos interagir ali juntos através do chat do YouTube, ou também pelo WhatsApp da igreja, se você quiser, para podermos estar sabendo quem está ali do outro lado, orando juntos e sentindo essa comunhão, mesmo que seja através desses meios, né? Oremos, feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais um culto de oração. Estamos aqui na tua santa casa, no lugar representando a cada um dos teus filhos que está ali do outro lado da tela. Por ocasião desses tempos difíceis, estranhos, nós estamos congregando só aos sábados, mas logo, logo começaremos, quem sabe, a reunir também aos domingos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos cuide como tem feito até agora, que o Senhor providencie uma resposta para nossas orações e possamos logo em breve ver soluções para tudo isso que está acontecendo, e possamos nos reunir novamente na igreja, como o Senhor quer, que possamos estar comungando juntos, todos em segurança. Que o Senhor abençoe também o irmão Elcio, que tomará a palavra a seguir, e possamos ter um ótimo culto de oração. Abençoe também sua palavra, que será explanada, que o Senhor nos use para podermos levar ao coração esperança, fé e, sobretudo, perseverança nesses tempos difíceis que vivemos. Em nome de Cristo Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. O irmão Elcio, então, estará fazendo a interação com vocês. Se quiser orar de novo pelos pedidos, fique à vontade. Eu não vou participar de ninguém. Olá, tudo bem com vocês? Vencemos mais uma metade de semana, né? Graças a Deus, Deus nos concedeu mais essa vitória. Estamos aqui tendo a oportunidade de estarmos juntos para podermos, mais uma vez, entrarmos em comunhão com o nosso Deus e nos fortalecer para o restante da semana. O pastor disse que um sábado é um sábado especial, que você possa ter condição de vir à igreja nesse sábado, né? Olha, ainda não tive aqui nenhuma postagem no
nos comentários aí do YouTube. Então, eu quero pedir aos irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que porventura vão chegar, que vocês coloquem os seus pedidos de oração, que vocês coloquem os seus agradecimentos, que daqui a pouco nós interagimos e no final nós possamos fazer uma oração por esses pedidos, por esses agradecimentos. Pediria para os irmãos aí cutucar no grupo da igreja lá, para falar, irmãos, vamos participar lá do culto, começou o culto lá da central, o culto de quarta-feira, vamos nos sintonizar através do YouTube, vamos nos conectar aí virtualmente para podermos participarmos juntos. Ninguém sozinho chega a lugar nenhum, o próprio Cristo disse isso, sem mim nada podereis fazer. Precisamos nos unir a Cristo cada vez mais, principalmente em tempos tão difíceis, né? Em tempos tão tempestuosos que está acontecendo em nossas vidas, na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo. Cada vez mais precisamos nos fortalecer, irmãos. Então, cutuca aí no grupo da igreja quem está online, quem está vendo esse culto, vai lá e fala assim, vamos participar do culto que está sendo transmitido nesse momento. Eu voltarei depois, então, porque até agora não teve ainda nenhum pedido aqui, tá? Mas eu sei e tenho fé que vai aparecer vários pedidos, vários agradecimentos, e posteriormente aqui nós poderemos interagir e orar por esses pedidos e por esses agradecimentos. No mais, fiquem conectados e permaneçam firmes com sua fé, em cada vez mais com a comunhão com o nosso Senhor. O pastor Michael vai voltar agora nesse momento para poder dar prosseguimento ao nosso culto. Muito bem, irmãos e irmãs. Gente, abrindo o coração aqui a vocês, né? Eu gosto de abrir o coração. Alguns não gostam, mas eu gosto. Mas olha que coisa interessante. Ah, está ali a irmã Nilda? A irmã Nilda daí, pode. A irmã Nilda já entrou ali, está no chat agora participando. Nós queremos lhe homenagear, viu, irmã Nilda? E a todos aqueles que estiver fazendo aniversário e porventura ver esse vídeo mais para frente, eu gostaria de fazer uma oração por você que é aniversariante. Irmã Nilda, que Deus te abençoe, que Deus te encha, te come de ricas bênçãos, a ti, teu esposo, o irmão Tarcísio, um grande abraço também. Que o Senhor abençoe, irmã Nilda, a sua vida. Eu costumo falar que quando a gente faz aniversário, a gente está terminando mais uma volta ao sol, né? A gente está dando toda uma volta aqui nesse espaço tão infinito, né? Na órbita ao Sol, a gente termina uma volta e aí cumpre mais um ano, né? Desde o momento de nascer até agora, todos esses anos que você passou, né? O ano que você está celebrando aí, Manilda, não vou perguntar a idade, lógico, né? Eu vou ser cavaleiro aqui, mas na sua mente, aquela idade que a senhora tem, são os anos que a senhora girou ao redor do Sol. Quantas voltas a senhora deu? Cada ano é uma volta ao Sol, né? Então, a senhora é uma vencedora, a senhora é uma viajante, a senhora é alguém que consegue superar limites. Imagine, você estava do outro lado da galáxia 6 meses atrás, ou não da galáxia, do outro lado do sistema solar, né? E ali agora você já percorreu não sei quantos quilômetros, né? Então, assim, a senhora é vencedora, todos nós quando fazemos aniversário, mas a quem devemos mais celebrar ainda é nosso Pai, né? O nosso bom Deus que nos dá mais um ano de vida, mais um ano de saúde. E eu gosto de fazer essa analogia do sistema solar, porque a gente gira em torno ao Sol. Antigamente se acreditava que o Sol girava ao redor da Terra, né? Que nós éramos o centro. Mas hoje nós sabemos que nós é que giramos ao redor do Sol. Eu uso essa analogia para falar também para a senhora e para todos aqueles aniversariantes
que estiver cumprindo mais um ano ao redor do Sol, que nós continuemos em nossa órbita ao redor do Sol, mas não apenas do Sol que nós vemos, mas em órbita ao redor do Sol da Justiça. O nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Sol. Jesus é o Sol. Jesus deve ser o centro da nossa órbita, o centro da nossa vida. Então, irmã Nilda, a nossa singela homenagem aqui à distância. Estamos quase que pertinho aqui, né? Estamos bem pertinho aqui no bairro Peró, na Igreja Central de Três Corações, e desejamos um feliz aniversário para a senhora e para todos os irmãos do Bom Pastor, que Deus os abençoe. Abraços também para Cambuquira, para Lambari, talvez os irmãos não estejam vendo agora, mas vai ver depois, porque eles estão com a igreja aberta. Para Monsenhor Paulo também um grande abraço, Campanha, irmão Jair, sempre está conectado ali, irmã Cidinha, quanta saudade. Também um abraço para São Gonçalo Sapucaí, que eles estão em fase já de acabar a igreja que está reformando, para logo também poder se reunir e comemorar juntos a presença do Senhor. Ok? Orem pela igreja de Lambari. Aliás, de São Gonçalo Sapucaí. E Lambari também, porque nós precisamos lá também construir uma igreja, certo? Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Abacuque. O livro Abacuque, ele é difícil de achar, fica depois de Naum, antes de Sofonias, fica ali nos profetas menores, né? Abacuque é conhecido como um profeta menor, não por causa do tamanho, não por causa de que ele era menos importante do que Isaías, Daniel, que eram os profetas maiores, né? Jeremias, esses conhecidos como profetas maiores, é falado assim apenas porque eles escreveram mais, temos mais registro dos escritos deles. Agora, o trabalho profético em si, né, não tem maior, menor, né? Não há uma maior responsabilidade, menor responsabilidade. O profeta é um dom de Deus, né? Um homem chamado por Deus, um homem ou mulher chamado por Deus para exercer um ministério todo especial. Às vezes eles estavam com as mãos no arado, né? Fazendo uma outra coisa, e Deus os chamava para ser profetas, né? Abacuque também. Abacuque, ele foi um profeta muito importante, e de fato é tão importante que foi dele que saiu a doutrina, ou foi dele que nós entendemos a teologia da fé, de viver pela fé. O justo pela fé viverá, né? Quem ficou mais famoso foi Lutero com essa frase, né? E um pouquinho menos famoso, mas também para quem estuda a Bíblia, mais famoso que Lutero, foi Paulo, né? Paulo lá em Romanos 1,17, diz que o justo pela fé viverá, certo? Mas Lutero e Paulo, apenas eles fizeram referências a Abacuque, porque Abacuque no capítulo 2 e o versículo 4, se eu não estou enganado aqui direitinho, 2:4, diz assim, Abacuque capítulo 2, eu dei toda essa explicação para você encontrar o livro de Abacuque, né? Tem gente brincando aí que fala que não tem Abacuque na Bíblia, mas tem sim, antes de Sofonias, depois de Naum. Abacuque capítulo 2, versículo 4, diz assim, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. E é isso que vem sendo repetido pelos séculos dos séculos, e nós devemos entender cada vez melhor essa frase, que às vezes tem sido, de tanto ser usada, tem perdido o sentido, né? Mas nós vamos tentar, através da vida de Abacuque, através dos escritos de Abacuque, entender o que é viver pela fé. Tem gente que diz que viver pela fé é acreditar,
eu acredito que um grande milagre vai acontecer na minha vida, então esse milagre vai acontecer. E eu fico pensando positivamente a respeito disso, e aquele pensamento positivo, vai me levar a cumprir essa meta. Né? Isso aí está mais para o livro O Segredo. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, um livro bem grosso. Tem até o filme desse livro. Né? Eu tive o desprazer, a curiosidade de assistir aquele filme. Eu li um pedaço do livro também, mas é cansativo. São mais de 600 páginas, parece. Não estou bem lembrado, mas eu lembro que era bem grosso. E o que mais fala, ou seja, tudo se resume em uma frase. Pensa que acontecerá. Só isso. Acredite e vai acontecer. Se você acreditar, parece que todo o universo... Estou misturando agora um pouco de espiritismo, né? Paulo Coelho, ele fala que quando nós pensamos a respeito de uma coisa, parece que todo o universo conspira para que isso se realize. Né? São coisas meio assustadoras, né? Eu acredito que não é bem assim. Primeiro porque estaríamos atribuindo a todas as forças da natureza, todas as forças do universo, a existência de Deus, como se Deus existisse em todas as coisas, e Deus então fosse uma grande força sobrenatural que faz com que se realizem os teus desejos, como se fosse, em outras palavras, o gênio da lâmpada mágica, né? Você deseja tanto uma coisa que o universo, afinal, te dá essa coisa que você quer. Você faz força com a mente e então acontece. Mas eu fico pensando, para que então um bebezinho chora? Né? E se o bebê chora e se está sem paz, ele vai chorar e não vai receber alimento. Quantas crianças hoje tem que morrem de fome porque não tem um provedor humano que possa se responsabilizar e ajudar essa criança a satisfazer sua fome? Se fosse assim como Paulo Coelho fala, como o livro O Segredo fala, ou como alguns cristãos acreditam que devemos viver pela fé, então nós não teríamos essa contrapartida de crianças que choram, porque tem crianças que choram e terminam recebendo o alimento, recebendo uma carícia, mas tem muitas crianças que choram e jamais serão correspondidas. Ninguém entenderá por que eles estão chorando. Então não é tão assim. Viu? Não confia nesses livros, best-sellers da humanidade, que pode ser que estejam errados. Eu prefiro confiar no livro dos livros, na Bíblia, que é a soma de 66 livros, né? Cada um mais sábio que o outro, e todos unidos por um cordão de ouro, né? Que é a presença de Cristo aqui em cada um dos livros. A salvação, o desejo de Deus, a vontade de Deus está implícita em todos os livros. Então, Abacuque falou que nós devemos viver pela nossa fé, diferente do soberbo, né? O soberbo diz que a sua alma não é reta nele, né? O soberbo não se preocupa com alimentar sua alma, enobrecer a sua alma. Ele anda todo torto, é como aquela musiquinha do homenzinho torto. A propósito de música, nós de novo hoje nós não temos música porque a irmã Andressa está ocupada, está em Varginha agora, e ela pediu até oração, né, por uma consulta que ela tinha, e agora a mãe dela está tendo. Então mandamos um abraço também, seguramente a Andressa vai estar vendo por aí, ao vivo, ou mais tarde um pouco, né, porque elas estão nesse trajeto de vir de Varginha para Três Corações, ok? Por isso estamos sem música hoje. E se puser o Elcio e eu cantar, a live fecha e acho que o YouTube cancela a gente, viu? Então vamos deixar assim mesmo, tá ok? Você canta em casa, com seus filhos, com sua família. Muito bem. Nós devemos então viver pela fé. O justo pela fé viverá. Na própria palavra de Abacuque, na própria palavra de Deus, através do seu servo Abacuque, em Abacuque capítulo 3, virando a página, você vai encontrar o versículo 17. Aliás, todo o capítulo 3 é uma oração, a oração de Abacuque. Só que tem muitas figuras e muitas cidades e muitas coisinhas que às vezes fica um pouquinho, desvia a atenção para outras coisas,
mas o condensado dessa oração, desse canto, que na verdade era uma oração cantada, está a partir do versículo 17. Vamos ler juntos? Capítulo 3, versículo 17. Aliás, eu vou pedir para o irmão Elcio me ajudar a ler. Estamos nós dois aqui na igreja. Então, para você matar a saudade do irmão Elcio, capítulo 3, versículo 17 de Abacuque. Amém, irmãos? Agora ficou bom, hein? Agora encheu o chat lá. Agora mesmo nós conversamos aí, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre do canto para instrumentos de cordas. Muito bem. Olha só, o que o irmão Elcio leu aqui é muito importante. Nós já limos outras vezes aqui na igreja, mas nesses tempos estranhos que nós estamos vivendo, nós precisamos cada vez nos apegar a essa promessa, apegar a essa forma de fé que Abacuque tinha. É a fé que também Jesus tinha. Jesus está presente em todos os livros da Bíblia. De uma ou outra forma, nós podemos entender aqui, olha, será que Jesus passou por necessidade? Ainda que a figueira não floresça. Lembra do momento em que Jesus e seus discípulos estavam ali e eles não encontraram o fruto, né? E Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira secou em instantes. Olha Jesus aqui na Abacuque, que interessante. Será que o produto da vide, ou o produto da... eu confundi aqui. Ainda que a figueira não floresça, depois diz, nem haja fruto na vide. Lembra o primeiro milagre de Jesus? O que acabou? Acabou o vinho. O vinho vem de onde? Da uva. A uva vem de onde? Da vide. O Senhor Jesus também participou de momentos em que o vinho faltou. E foi o primeiro milagre de Jesus registrado nas Escrituras, quando Jesus transformou a água em vinho. Não por seu poder, mas pela dependência que ele exercia no Pai. O Pai realizava esses milagres através dele. Olha que bênção. O Senhor Jesus está aqui. Depois diz aqui, e o produto da oliveira minta. Quantas vezes o Senhor Jesus orou ali no Getsemane, ou conhecido também como Jardim das Oliveiras. Aqui nós estamos falando em que estava faltando azeitonas para Jesus, ou que estava faltando azeite, porque ele era o ungido de Deus. O azeite é para unção. Mas veja bem, Jesus muitas vezes se sentiu ao extremo provado, e no último dia, antes dele ser capturado pelos romanos, instigado pelos judeus, o Senhor Jesus derramou até gotas de sangue, de suor da sua testa, de tanta aflição que ele sentia, e ele estava ali embaixo das oliveiras. Nós temos Jesus aqui em Abacuque. O produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimento. O Senhor Jesus, com certeza, ele tinha o suficiente para ele realizar seu ministério. Mas ele vivia num tempo em que os romanos salteavam eles através dos impostos. Os romanos reduziam eles a humilhação, deixavam eles em pobreza. Mesmo assim, Jesus recebeu do Pai Eterno a visita desde criancinho, dos 3 anos de idade mais ou menos, ele recebeu os magos do Oriente. Lembra que eles trouxeram para Jesus? Ouro, incienso, mirra.
Que criança judia tinha essas riquezas? E com certeza Jesus usou durante seu ministério essas riquezas para manter-se ele e seus discípulos. Nós temos indícios de que ele tinha também uma veste talar, que era uma veste sem costuras, própria de um príncipe, própria de um rei, né? Mas o Senhor, além de ter passado necessidades, ele tinha suas necessidades satisfeitas pelo Pai, né? A fé de Jesus, olha que interessante. O justo viverá pela fé, estamos falando nisso. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, né? Quantas vezes o próprio Senhor Jesus chorou, inclusive, sobre Jerusalém, lembra? Né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Né? Quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junta seus pintinhos. Né? As ovelhinhas estavam longe do aprisco. Jesus veio para nos reunir, para nos salvar. E nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus, em qualquer momento, circunstância, ele exaltava ao Senhor Deus. Quando estava em momentos de aflição, ele se retirava para louvar a Deus em oração, para pedir forças do céu. O Senhor Deus, no versículo 19, estou lendo em Abacuque, capítulo 3, agora versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. As corças são servos, são os veadinhos, os veados daquela região. E eles têm até salmos compostos inspirados, como o servo anda pelas correntes das águas, assim clama minha alma por ti, Senhor. Aquele salmo descreve uma corça, um servo, tentando beber água, mas não consegue. Você sabe que um servinho, ele vira as pernas ao contrário da gente, né? Ele se ajoelha para beber água. E em lugares onde há muitas rochedos, eles têm dificuldade de beber água. Está descrevendo uma situação de sede. Assim como um servo clama pelas correntes das águas, assim clama a minha alma, ó Deus. Mas também, quando nós reconhecemos a Deus como nossa fortaleza, Ele nos faz pular como as corças. As corças são conhecidas por pular alto também, né? Temos outros tipos de animais parecidos com as corças que pulam muito, que são as gazelas, né? E as corças eram conhecidas também por andar alegremente, altaneiramente, né? Quando elas estão com suas necessidades satisfeitas. O Senhor Deus, através de Abacuque, nos ensina a viver pela fé. O justo pela fé viverá. E agora vamos a Romanos, né? Romanos, o capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Eu vou ler mesmo. Nós vamos fazer o culto um pouquinho mais curtinho hoje, para podermos orar. Não é à toa que é o culto de oração, né? Então, já o irmão Elcio vai voltar aqui com os pedidos, agradecimentos, com a interação, certo? Para podermos nos comunicar e podermos orar também. Romanos capítulo 1 e o versículo 17. Vamos ler o 16 e 17, ok? Diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Certo? Aqui Romanos ele remite a nossa mente, a nossa imaginação aos tempos de Abacuque. Tempos de escassez, tempo em que tudo parecia estar errado, mas Abacuque ele decidiu confiar no Senhor, mesmo que não haja mantimento, mesmo que não haja comida, mesmo que não haja frutas e o necessário para viver,
ele exulta o Deus da sua salvação e considera Deus a sua rocha. Assim também Paulo, na Epístola dos Romanos, ele faz uma declaração apaixonada pelo Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa nova de salvação em Cristo Jesus. E ele fala, eu não me envergonho das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Todo o contrário, eu acredito que há poder nessa mensagem, né? Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Esse poder é a palavra em grego, a palavra dunamis, de onde vem a palavra dínamo. Sabe o dínamo, aquele que antigamente se usava nas bicicletas para acender o farolzinho? Né? É uma coisa que se carrega, né, pela fricção, pelos giros, eu não sei como funciona um magnetismo, e vira eletricidade, essa eletricidade é transportada por uma lâmpada e essa lâmpada acende. O Evangelho funciona assim na vida do cristão. Ele é nosso poder, é o dínamo que mexe com nossa estrutura e nos faz continuar mesmo em sequidão, é assim que se fala, mesmo em problemas, em circunstâncias adversas. Durante esses meses nós temos vivido esse tempo de medos, tempo de angústias, tempos de dificuldades, mas por outro lado, se você entender que o Evangelho é para ser vivido com vontade, sem vergonha, com fluidez, você percebe que esse tempo também é um tempo bom. É um tempo bom para pregar o Evangelho, para contar as boas novas de salvação para os outros. É um tempo bom, como a igreja se envolveu esses dias com o Impacto Esperança. Estou vendo os livros ali, ainda temos alguns pouquinhos livros aqui, mas foram repartidos muitas caixas de livros. Antigamente a gente fazia num sábado só. Teve anos que foi mais fraquinho, às vezes estava chovendo. Esse ano foi feito em 2 sábados seguidos e os irmãos vão com tudo. Olha que tempo gostoso para pregar. Pode ser um tempo difícil, mas devemos ver o lado bom desse tempo difícil. Né? Tem gente que está desanimada, que quer que volte toda a normalidade. Tudo bem, nós podemos alimentar essa saudade. Né? Mas talvez seja mais saudável você alimentar a novidade, ao invés da saudade. Porque os tempos antigos talvez não voltem tal qual eram antes. Às vezes a máscara vai andar com a gente um tempão. Estamos com esse calorão, esses dias aí, de máscara. Você percebeu como é gostoso andar de máscara no calor? Que coisa, né? Mas veja bem, nesses tempos novos, nesses tempos talvez difíceis que a gente fala, nós podemos fazer do Evangelho o nosso orgulho, se pudéssemos falar assim, um orgulho santo, né? Porque fala que eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Aqui chegamos a esse ponto. A fé tem a ver com crer. De fato, Hebreus capítulo 11, né, descreve que a fé, né, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que nós não vemos. Né? E depois em Hebreus 11, 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé tem a ver com crença, tem a ver com crer, tem a ver com credo, tem a ver com doutrina, com princípios, mas principalmente a fé tem a ver com o estilo de vida que é assim, você pode ver cair o mundo e seu coração estar em paz. A fé que Deus quer é que mesmo nos momentos de problemas, nos momentos de escassez, nós possamos nos manter como as corças, porque nós estamos sobre a rocha e Cristo nos está segurando, e possamos erguer nossas cabeças, ficar felizes, como Abacuque falou, e declarar que Deus é nossa rocha, nossa salvação, nosso auxílio, como Davi falava, nosso auxílio nas tribulações. Que o Senhor possa abençoar você ali na sua casa e onde você está, que possamos entender que tudo isso que está acontecendo é para nosso aprendizado. Nós podemos tirar muitas e muitas lições maravilhosas dos tempos de crise. Não se preocupe, Deus está no controle.
Deus está no comando até no dilúvio, como diz o Salmo 29. Até no dilúvio, Deus estava presidindo. Diz assim que Deus preside aos dilúvios. Quer dizer que até nas piores catástrofes, e olha que o dilúvio não foi apenas na Mesopotâmia, ou nessa parte da África lá, África, Ásia. Não, tem muita gente que fala que o dilúvio foi localizado nesse lugar lá. O dilúvio foi em todo o planeta, é conhecido como o dilúvio universal, mesmo que seja planetário, né? O universo é mais do que um planeta. Mas, segundo os teólogos, é chamado de dilúvio universal. Mesmo nesse cataclismo, onde a Terra deu uma brecada, uma freada violenta, e os grandes montes se elevaram, e as grandes fossas marinhas também passaram a existir, né? A Terra ela foi transtornada. Mesmo ali estava Deus cuidando dos seus filhos fiéis. Noé, sua esposa, os 3 filhos, as 3 noras, 8 pessoas, um punhado de gente, poderíamos dizer. Mas Deus estava ali cuidando deles, cuidando dos animais que estavam nessa grande embarcação e cuidando dos animais marinhos que estavam também por ali nadando e que conservaram as suas vidas. Assim também, em tempos de crises que nós vivemos, nós podemos estar sendo cuidados por Deus em cada detalhe. Não desanime, persevere. Eu gostaria de terminar lendo aqui em Hebreus, nós falamos apenas em Hebreus, mas vamos ler um pedacinho. Hebreus, o capítulo 10. E vamos ler o versículo 36. Vamos ler o 35 também. Hebreus, capítulo 10, e com isso vamos concluir, passar para a interação agora com o irmão Elcio. Hebreus, capítulo 10, versículo 35 em diante. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Confiança tem tudo a ver com fé. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Aqui é uma promessa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Olha só Paulo falando aqui novamente em Hebreus. Essa profecia, essa declaração de Abacuque era tão importante que Paulo mencionou lá em Romanos, para os romanos, e aqui mencionou para os hebreus, para os judeus, para o povo de Deus, entender que é necessário e imprescindível, todavia, o justo viver pela fé. E depois termina assim: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, grave isso aqui, Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, fé não é apenas acreditar. Fé também tem a ver com conservar a alma. Tem muitos textos ali, na minha mente agora está chovendo de textos, né? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, né? 1:27, a religião pura e imaculada, cuidar da viúva, do órfão e nos manter incontaminados do mal. Então a fé não é apenas acreditar, porque até os demônios acreditam, como a Bíblia fala, até o diabo acredita, mas eles estão perdidos. Assim muitos de nós podemos estar perdidos, podemos estar acreditando, mas perdidos. Crer ou fé tem a ver também com perseverança, com se manter incontaminado do mal. Nós precisamos nos afastar do mal. Nesses tempos de crise, muitos caracteres têm se revelado, muitas fraquezas do nosso caráter, da nossa personalidade, têm, de alguma forma, surgido. Muitos casais terminam se vendo mais do que se via antes e começa agora a enxergar os detalhes feios
do outro ser humano, né? E às vezes ficam até intolerantes, né? Um está errado, o outro está errado também, mas aí um é menos tolerante que o outro, não há tolerância com os erros do outro, e termina em brigas e separações, discussões ferrenhas, e os filhos observando. Nosso caráter também se manifesta na crise. A própria Ellen White diz que a crise não vem acrescentar nada no caráter da gente. A crise apenas vem a revelar o nosso caráter. Então, não acredite de que você vai sair mais purificado dessa crise. Pode ser que algumas crises funcionem como o fogo refinador do caráter. Pode ser que algumas dificuldades façam isso. A Bíblia também tem algumas passagens que falam sobre isso. Mas uma das principais funções de uma crise, digamos assim, se as crises tiverem funções, né, se tiver algum objetivo, seria mostrar o nosso caráter. Mostrar o nosso caráter. Por isso que quando acontece um problema, uma batida no carro, alguma coisa supressiva que nos tira da rotina, alguns agimos chateados, desconformados, inconformados, ficamos às vezes até reclamando com Deus, e outros talvez agem de uma forma mais pacífica e falam assim, bom, isso aqui é uma perca material, vamos orar, o que será que Deus tem a nos falar? O caráter é revelado na crise, e a fé deve ser exercida, irmãos. Nós precisamos então viver pela fé, o justo pela fé viverá. Já o dizia Abacuque, Paulo repetiu 2 vezes para os romanos, para os hebreus, tentou para os gentios, né, para os romanos, para os hebreus, explicou isso aí, nós devemos perseverar. Deus não se agrada de quem retrocede, Deus se agrada de quem persevera, devagar e sempre. Eu gosto muito do ciclismo, o irmão Beto deve estar por aí assistindo, e ele me ensinou uma frase que eu nunca tinha ouvido, uma forma de falar. Quando nós estamos numa subida muito íngreme, imagina uma subida bem íngreme, tem uma subida aqui detrás do Mar de Minas ali, que vai até a venda até o Espraiado, me parece. Tem uma subida bem grande e comprida. E quando vai chegando lá no final da subida, a subida fica mais íngreme. Dá vontade de desistir. Aí o irmão Beto me falou assim, pastor, vai na vovozinha. Vai na vovozinha. Eu fiquei pensando, o que é a vovozinha? Não, vai devagarinho e sempre, devagar e sempre. E aí eu, pedalando bem devagar, equilibrando a bicicleta, não avança nada. Mas você vai recuperando o fôlego, vai devagarinho, constante, olhando, observando a natureza, as árvores, o nascer do sol, e você termina chegando lá em cima, e quando você chega lá em cima, aquela sensação de vitória que ninguém pode tirar da tua vida. Que assim cada um de nós possamos ser vitoriosos em nossa jornada, nesses tempos de crise, que o nosso caráter possa ser manifestado da melhor forma possível, que possamos ter paciência, perseverança, porque o Senhor Jesus, o galardão, logo, logo está chegando. Pode parecer que está tardando, mas Ele está, na verdade, esperando para que você e eu paremos de mimimi e nos comprometamos com a causa da pregação do Evangelho e vivamos do Evangelho e vivamos pelo poder do Evangelho, que não nos envergonhe o Evangelho e possamos viver pela fé. Nos afastemos do mal, perseveremos, essa é a base da fé. E aquilo que eu gosto de falar sempre, felicidade começa com fé. Felicidade. Eu queria levar uma proposta à Real Academia da Língua Portuguesa para que felicidade tivesse acento no primeiro E. Ficaria felicidade, alguma coisa assim. Porque para ser realmente felizes nós precisamos de fé. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. E agora o irmão Elcio vai fazer a interação e a oração. Então, meus irmãos, depois de ouvir essa bela mensagem, fortalecidos na palavra do Senhor, eu quero aqui, relatar e dizer o que os nossos participantes estão pedindo e agradecendo aqui. Boa noite a Dona Conceição, muito tempo que eu não a vejo, saudades da Dona Conceição.
das nossas classes aqui da Escola Sabatina. E logo, logo a senhora possa vir da igreja, dona Conceição, participar junto com a gente. O Tarcísio aqui já pediu as bênçãos para sua esposa, a Nilda, que está fazendo aniversário hoje. Dona Nilda, meus parabéns. Nilda e Tarcísio são pessoas especiais. Eu tive o privilégio de estar várias noites na casa deles, estudando a Bíblia. E graças a Deus, graças ao Espírito Santo, louvado seja o nosso Deus, a Nilda e o Tarcísio. Hoje nós comungamos da mesma fé e eles estão, juntamente conosco aí na obra de Deus. Um beijo para você, dona Nilda, que Deus abençoe, dê muita saúde, dê muita fé, tanto a você como para o seu esposo. Tá os dois aqui, cada um pedindo bênçãos, O Tarcísio pedindo para a Nilda e a Nilda também pedindo para o Tarcísio. Que casal maravilhoso. Que vocês se fortaleçam cada vez mais. E meus parabéns nesse dia tão especial, Tem uma pessoa aqui que é fã do pastor Michael. Toda vez que ela sabe que o pastor Michael vai ser o orador, ela vem. Ela chama Esmerita. Eu já vi uma vez, mas ela não perde um culto. Está desejando aqui muita saúde, muito carinho e abraços a todos os irmãos do nosso distrito. Muito obrigado pelo carinho, dona Esmerita. O pastor aqui fica todo boquiaberto, feliz com a presença da senhora. Mas quem está aqui mais com a gente, a Fernanda, representando os irmãos lá de Cambuquira, pedindo oração para a sua família e pela igreja lá de Cambuquira, irmãos. Que bom, Seu Sebastião Antônio Neves, pedindo oração também pela família dele, e em especial para o seu primo Henrique. E ele aqui também faz um agradecimento especial pelas becas que o senhor concedeu a ele. Eu não sei que história é essa, mas ele está pedindo e agradecido, deve ser história muito boa. Logo, logo ele revela aí para nós, A Nilda está aí agradecendo para nós. A Manfis Nascimento, boa noite. Eu espero que o nome é este mesmo. Um abraço especial aqui também para a Lucilene Batista. A Lucilene Batista, também eu tive o privilégio de estar tanto com ela como o pessoal lá da fazenda, perto lá da venda do Chico. Eles moram lá perto da venda do Chico. Um abraço especial para todos. A Lucilene pede oração pela Kimberly, que é a filha dela, e também pela Marlene e pela Vanessa. E também uma oração especial para a Maria Amanda. A Maria Amanda está precisando de um trabalho, de uma oferta de emprego. Que Deus possa conceder essa bênção na vida da Maria Amanda. Continuando, temos aqui um pessoal de Três Pontas, Marlene, ela diz que ela é de Três Pontas, ela está pedindo oração pela família dela, os filhos Ana Luísa e Carlos Eduardo, e também para o seu marido, Carlos Roberto. Um abraço para o pessoal aí de Três Pontas, que nos prestigia aí com a sua presença. Boa noite para minha esposa, Gladys Vieira. Ela está pedindo oração por ela e pela nossa família. Que bom, isso mesmo, podem orar à vontade para nós, meus irmãos. A Gladys hoje chegou cansadinha, ela viajou muito. Ela está cansadinha hoje. Um abraço aqui também para a Nara, da Igreja de Monsenhor Paulo, pedindo oração para todos lá de Monsenhor, e grata a Deus pelas bênçãos que eles têm recebido. A Manfis aqui Nascimento também pede oração para o seu namorado, que chama Rosivaldo, que também pede pela sua saúde e um emprego para ele. Também mais um pedido de emprego, de uma opção de trabalho. Que Deus também possa conceder essas bênçãos aí na vida, nos pedidos da Manfi. Ok, Gladys, vamos orar pelas nossas famílias,
E Delbran, um abraço, que bom que você está aqui, Delbran. Que Deus possa estar te fortalecendo, tá bom? Foi muito bom te ver aqui. Sandra Teixeira Dias dando boa noite. O Tarcísio aqui dando boa noite a todos os irmãos. Lucilene, Tarcísio, eu acho que eu já falei todo mundo aqui. E o Debran também pedindo oração pela sua família, também para um emprego, para o Debran, eu sei que ele está precisando. A Lucilene está dizendo que a Marlene de Três Pontas é irmã dela. Ah, que bom, ótimo. Que bom, Lucilene. Já vai levando a palavra de Deus para toda a família. Deus seja louvado. Então, meus irmãos, são esses os pedidos, são esses os agradecimentos, são muitos, né? Sempre nós vamos ter pedidos e agradecimentos, que possamos colocar todos eles nas mãos de Deus e que possamos confiar plenamente no que Ele vai fazer. Eu tenho certeza que tudo que Ele faz para mim, para você, se é sim, se é não, se é mais para frente, se não é, Ele sabe que é o melhor para nós. Nós devemos confiar plenamente. É aí que está a fé que o nosso querido pastor falou aqui, né? Devemos confiar plenamente em Deus, mas precisamos ter uma plena comunhão com Ele também, para podermos ter essa confiança, para podermos ter essa fé. Vamos orar agora nesse momento? Oremos. Querido e amado Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui, conhecendo a sua palavra e entendendo a sua vontade para as nossas vidas. Vários irmãos se manifestaram aqui, fizeram seus pedidos, fizeram seus agradecimentos. Do fundo do coração é isso que eles desejam para eles. Mas o Senhor é que sabe o que é melhor para cada um. Por isso, eu coloco todos esses desejos, todos esses pedidos e todos os agradecimentos nas suas mãos, Senhor. E que o Senhor possa realizar mediante a sua vontade, mediante o seu desejo. E que nós possamos ter, sim, uma fé viva, uma fé forte e termos a certeza que o Senhor está cuidando de nós a todo momento, a todo instante. Que o Senhor nos perdoe as nossas falhas, que o Senhor possa continuar conosco, que o Espírito Santo habite no coração de cada pessoa, de cada ouvinte aqui, e que ele também vá realizar a sua obra em todos os nossos irmãos. Que Deus possa estar cada vez conosco, nos abençoando e realizando esses pedidos. Nós oramos e pedindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esqueci de dar minha boa noite para Sandra Teixeira, tá, irmãos? Passou aqui uma boa noite para Sandra. Obrigado pela presença de todos. O pastor está aqui do lado dando um tchau. E se Deus quiser, nós encontramos uma próxima oportunidade. Ou na igreja, ou via computador, notebook, telefone, sei lá, nós encontramos de algum jeito. Santa Ceia. Isso, sábado que vem, cerimônia especial de Santa Ceia, com batismo. Nossa, só festa. Vocês não podem perder. Venham de máscara. Obrigado. Tchau.